Olá, galera! Bem-vindos à nossa aula de Biologia para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários para o ensino médio. Eu sou a professora Núbia Pontes e o nosso tema de hoje é sobre ecossistemas. Conteúdo muito importante para você, estudante da terceira série do ensino médio. Então, vamos lá! Lembrando, como sempre, que para esse conteúdo existem eixo temático e habilidade. O eixo é evolução e ecologia dos seres vivos e a habilidade que eu espero que vocês desenvolvam com este conteúdo é caracterizar os principais tipos de ecossistemas. Então vamos lá. A biosfera, ela pode ser dividida em biociclos. Esses biociclos, eles são terrestre, chamado também de epinociclo, biociclo dulcícola ou liminociclo e o biociclo de água salgada ou talassociclo. E esses biociclos, por sua vez, eles podem ser divididos em unidades chamadas biócoros. Por exemplo, o biociclo terrestre engloba florestas. Dentro de florestas, nós temos florestas tropicais, florestas de coníferas, que são os biócoros, e cada biócoro também pode ser subdividido em partes denominadas biomas. E o que é um bioma? Podemos definir biomas como formações fitogeográficas, isto é, formações vegetais típicas de determinadas regiões. Vocês sabem quais são os principais biomas terrestres? Eu vou mostrar aqui imagens e o nome e eu preciso que vocês prestem bastante atenção à vegetação. Olha só, o primeiro deles é a tundra, floresta de coníferas, florestas temperadas, florestas tropicais, campos, desertos. Reconheceu alguma imagem? Conhece algum destes ecossistemas? Vamos às características principais de cada um deles agora. Sobre a tundra, onde se localiza? Tundra é um tipo de bioma encontrado no Polo Ártico, no norte do Canadá, por exemplo, na Europa e na Ásia. As temperaturas lá são baixas durante o ano todo. E a fauna é constituída, por exemplo, de animais como renas, caribu e o boi almiscarado, mostrado aqui na imagem. E a vegetação predominante é formada por musgos e líquens. Enquanto que nas florestas de coníferas, mais ao sul da tundra, no hemisfério norte e nessa região ártica, de clima frio e possui uma estação quente mais longa e amena quando comparado à tundra. A fauna é composta, por exemplo, de animais como alces, ursos, lobos, raposas, visons, martas, que é esse animalzinho aqui da imagem, e esquilos. A vegetação predominante nesse tipo de bioma, florestas de coníferas, são os pinheiros e os abetos, que é também uma espécie de conífera. As florestas temperadas, elas ocupam as regiões da Europa e da América do Norte e vão ocorrer em um ambiente de clima também chamado temperado, o que é característico da presença de 4 estações do ano bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. E as plantas desse tipo de bioma são chamadas de decíduas ou caducifólias, porque durante o inverno elas perdem as folhas. E a vegetação é composta principalmente, com destaque, por carvalhos e faias. Fauna, por exemplo, javalis, veados, raposas, esquilos, pássaros e uma certa quantidade de espécies de insetos. E as florestas tropicais? Já são as regiões, estão presentes, né, nas regiões de clima quente e com elevado índice pluviométrico, ou seja, chove bastante. E você pode encontrar esse tipo no norte da América do Sul, América Central, África, Ásia e Austrália. A vegetação é composta principalmente por arbustos,
tá? Árvores, ou melhor, árvores, a vegetação ela é densa e forma estratos, né? Até a parte superior ai, gente, é gravação, posso voltar? Florestas tropicais. Vou voltar aqui sobre florestas tropicais. E o bioma florestas tropicais? Esse tipo é encontrado nas regiões de clima quente com elevado índice pluviométrico, por exemplo, no norte da América do Sul, América Central, África, Ásia e Austrália. Como que é a vegetação? Ela é densa e forma estratos, conforme a cobertura das copas das árvores e vai originar, assim, diferentes microclimas. A fauna, como fauna podemos citar aqui macacos, preguiças, onças, tucanos, araras, jacarés, sapos e uma variedade de espécies também de insetos. Bioma campos podemos encontrar em regiões da América do Sul, da América do Norte, Europa e na Ásia. Em locais, característico de locais que apresentam períodos de secas. A vegetação predomina as gramíneas e podemos citar aqui como exemplo de fauna, roedores, coiotes e raposas. No caso, o bioma dos desertos ocorre em ambientes de pouca umidade, com vegetação predominante de gramíneas e pequenos arbustos e cactos. A fauna é composta de roedores, serpentes, lagartos e insetos, por exemplo. Vamos localizar aqui no mapa mundi planificado cada um destes biomas terrestres que eu citei. Tundra, como vocês viram, nas regiões mais próximas ao Polo Norte. Logo depois, mais ao sul, as florestas de coníferas, as florestas temperadas, as florestas tropicais, os campos, que podem ser estepes, como por exemplo na Argentina, e pode ser também savanas, como por exemplo aqui no nosso centro-oeste, o Cerrado, ou as savanas africanas. E por fim, os desertos, encontrados por exemplo no continente africano, asiático e na Oceania. Falando agora sobre ecossistemas aquáticos. No caso do limnociclo, que é o biociclo dulcícola, ou seja, água doce, compreende as águas chamadas de lênticas e lóticas. As águas lênticas, elas podem apresentar 3 regiões ou 3 zonas. A litorânea, próxima à costa ou próxima às margens, a límnica, mais na parte central dos lagos e lagoas, e a zona profunda, em maior profundidade. Enquanto que as águas lóticas, elas vão compreender os rios e riachos e serão caracterizadas pelas correntes. Então, a água forma uma correnteza. O talassociclo, ou biociclo marinho, ele vai compreender mares e oceanos e sendo, assim, o maior dos biociclos, ocupando 75% da superfície terrestre. Esses biomas apresentam 2 características básicas, que são a continuidade, ou seja, não existe nenhuma barreira entre um mar, um oceano e outro, e a estabilidade, pouca variação ali em relação à temperatura, não se congela totalmente. E quanto à penetração da luz? O que acontece nesse tipo de biociclo? A luz ela vai penetrar até uma certa profundidade e com base nisso a gente pode dividi-lo em zonas, a zona fótica e a zona afótica. A zona fótica até 200 metros de profundidade, abaixo disso não chega a luz solar, então é a região afótica. Lembrando que os organismos fotossintetizantes, eles existem nessa região apenas onde chega a luz, ou seja, o fitoplâncton. E quanto à profundidade dos oceanos, podem se distinguir as seguintes regiões. A região intertidal, que é a zona das marés. A região nerítica, logo abaixo,
abatial, a abissal e a adal. Lembrando que quanto mais profundo, menos luminosidade, menos atividade de seres fotossintetizantes. E quanto à motilidade, os organismos que habitam esses oceanos, eles podem estar distribuídos em grupos chamados de plâncton, que são levados pelas correntezas, nécton, que são os organismos capazes de se locomover ativamente, eles nadam ali ativamente e livremente, e o bênton, que se locomove ou se fixa ao fundo. Para fechar esse assunto, falta falar dos biomas brasileiros. Então, eu trouxe aqui uma questão que traz algum conhecimento sobre estes biomas, alguns destes biomas. A questão do Enem diz o seguinte, acompanha na tela. 2 pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, são reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses 2 pesquisadores. Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador 1. Esse primeiro trecho que diz da diminuição drástica de espécies vegetais desse ecossistema, cita pinheiros e cita gralha azul. Você sabe que ecossistema é esse? Fica lá no sul. Depois é dito aqui sobre árvores de troncos tortuosos com casca grossa. Você consegue identificar esse ecossistema? Depois, qual é o ecossistema, qual é o bioma brasileiro que apresenta palmeiras, e que isso é importante para a economia regional? E, por fim, qual é o bioma brasileiro que tem essa característica de aridez e que apresenta plantas espinhosas? Vamos às alternativas. A alternativa que apresenta todos os biomas nessa sequência é a letra B. Então, foram faladas aqui características de mata das araucárias, cerrado, zona dos cocais e caatinga. Pessoal, por hoje é só. E eu peço que vocês estudem mais características sobre os biomas brasileiros e principalmente impactos ambientais relacionados a estes. Tem uma chance muito grande disso aparecer em alguma questão do Enem, viu? Fiquem ligados que amanhã teremos aula para estudantes da primeira série do ensino médio. Aula de espanhol e matemática. Um forte abraço e até a próxima!